Olá, seres de luz! Hoje eu quero começar esse vídeo compartilhando algo que me chamou muita atenção. Porque quando a espiritualidade quer falar sobre um assunto, ela vai se repetindo através de vários vídeos e não tem jeito, é impressionante. Esse é o terceiro vídeo seguido que eu gravo. E pela segunda vez a carta da frequência vibracional que apareceu aqui foi a carta de 150 Hz na raiva. No vídeo anterior, o vídeo que saiu ontem, inclusive falamos sobre a raiva, mas por trás dela apareceu o medo. E isso me fez pensar. Talvez muitas pessoas estejam carregando coisas dentro de si sem perceber, e por isso a espiritualidade quer tanto falar sobre isso. Porque nem toda dor faz barulho, nem toda dor aparece em forma de lágrimas, nem toda dor pede ajuda. Algumas dores realmente aprendem a ficar em silêncio. E essa é a mais perigosa. Porque foi exatamente isso que eu senti quando eu abri essas cartas. Foi a frequência vibracional da raiva silenciosa. E esse aqui que é o problema, porque quando a gente sente aquela raiva explosiva, a gente está liberando de alguma forma. Mas a raiva silenciosa, não. A gente só vai guardando. A gente só vai guardando tudo aquilo que vai te enfurecendo e você vai, como se fosse um veneno, vai se minando por dentro. E essa raiva que é daquelas que ficam guardadas há muito tempo, daquelas que a pessoa aprende a se esconder de si mesma. E a carta que veio seguinte aqui foi a carta do caixão. E a carta do caixão fala, né, sobre aquilo que precisa terminar, mas ela também fala sobre aquilo que foi enterrado. E quantas vezes nós fazemos isso com nossos sentimentos? A gente simplesmente enterra eles ali, ao invés de olhar para eles. A gente joga ali para baixo do tapete e deixa ali guardado as 7 chaves. E ao invés de a gente sentir, por isso que eu falei que a raiva silenciosa é muito mais perigosa, porque a raiva explosiva a gente sente, a gente libera. E a gente precisa sentir as nossas emoções para que a gente possa fazer a liberação delas. Mas na raiva silenciosa a gente não sente. Ao invés de sentir, a gente segue em frente. A gente enterra ali, coloca embaixo do tapete e segue. Ao invés da gente conversar sobre aquilo que nos machuca, a gente vai fingindo que está tudo bem. Só que aquilo que é enterrado continua existindo ali dentro de você, mesmo que ninguém esteja vendo. E depois dessa carta veio a carta da chave. E a carta da chave, a sensação que eu tenho aqui é que ela tem uma saída. Você tem a chave nas suas mãos, você tem uma saída, só que essa saída está aí dentro de você. Você tem a chave para abrir aquilo que você guardou aí dentro de você, numa caixa, as 7 chaves. Então você precisa abrir essa caixa aqui com essa chave, porque as coisas não são fora. As tuas respostas, aquilo que você procura, a tua cura, não está fora, está dentro. Muitas vezes nós passamos anos procurando respostas nos lugares errados, porque a gente está procurando fora. Esperando que a outra pessoa resolva, esperando que uma situação mude, esperando que a vida vai ficar diferente. Quando talvez a verdadeira chave esteja em você olhar para aquilo que você tem evitado enxergar. Porque a terceira carta que veio aqui foi a carta dos livros, que ela fala sobre o livro da sua vida. Só que esses livros estão fechados. Então, essa carta aqui está falando de histórias que não foram contadas. Foram simplesmente guardadas aqui dentro e fechado o livro. Histórias de sentimentos que você não expressou, de partes da sua vida que ficaram guardadas. E talvez seja por isso que algumas dores continuam pesando e virando essa raiva silenciosa dentro de você, porque elas nunca tiveram espaço para serem vistas, porque você não está se permitindo abrir esse livro.
elas nunca tiveram espaço para serem compreendidas. Porque quando as coisas acontecem lá na nossa infância, na nossa adolescência, muitas vezes a gente não compreende o porquê aconteceu. Mas e o que a gente faz? A gente fecha o livro e vamos seguir em frente. Só que aí ele fica remoendo vira todos os teus sentimentos, porque a gente não sabe lidar, muitas vezes a gente fica remoendo e aí acaba fechando as 7 chaves, deixando guardado ali, só que isso começa a voltar nessa forma de raiva silenciosa. E a gente vai minando-nos por dentro através dessa raiva de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você passou, de tudo aquilo que fizeram com você. Só que aqui, por último, veio a carta da estrela. É uma carta mais bonita, uma das cartas mais bonitas desse baralho. Porque é a carta que fala de esperança, de direção, uma luz aqui, ó, no fim do túnel. E para mim essa carta trouxe uma mensagem muito simples. Tudo aquilo que você olha pode ser transformado. Tudo aquilo que você traz da escuridão pode ser iluminado. Então, você pode trazer luz para essas coisas escuras que estão guardadas aí dentro do seu coração. Você tem que pegar essa chave e tem que abrir tudo aquilo que você precisa compreender, que talvez naquele momento que você passou, você não compreendeu. E agora você precisa sentir para você compreender isso dentro de você e realmente voltar a guardar isso não como uma dor, mas agora como algo que você passou e que foi compreendido. Então você pode transformar tudo aquilo que você viveu. Você já pode reconhecer que tudo isso pode começar a mudar e a ser transformado desde que você escolha isso. Que você pegue essa chave e comece a abrir essas caixas. Aquilo que você aceita deixa de controlar você em silêncio. Então, talvez você esteja sendo controlada pelas suas emoções e sentimentos que estão guardados dentro de você, sendo que você pode pegar essa chave e tomar conta dessa situação. Não deixar que as suas emoções e sentimentos controlem a tua vida. Só que você precisa fazer isso dessa forma, olhando para isso com maturidade no dia de hoje, olhando para isso com mais leveza, porque aqui, ó, a carta que ficou no fundo do deck, que eu deixo como conselho, a carta que fica no fundo, eu pego como conselho da leitura, vem essa carta aqui do buquê, que fala de beleza, de você se permitir receber. E talvez seja esse o convite hoje. Nem toda dor que você carrega precisa ser carregada para sempre. Não precisa ficar enterrada aí dentro de você. Essas feridas também não precisam ficar escondidas nesse livro da sua vida. Essas histórias precisam sair desse livro. Não precisa permanecer fechada aí dentro. Porque existe vida depois desses pesos. Existe uma leveza depois que você traz tudo isso para a consciência. Existe uma luz aqui, ó. Quando você sai dessa escuridão e escolhe olhar para a luz. Existe paz depois que você traz a luz para a tua escuridão. Só que você vai precisar fazer isso, vai precisar fazer essa escolha. Porque a energia que está aqui é de paz e leveza desde que você faça isso. Então, tudo começa quando a gente para de fingir que está tudo bem e começa a olhar para nós mesmos com mais verdade. Você precisa olhar para você com mais verdade nesse momento. Se essa mensagem fez sentido para você, me conta aqui nos comentários se você já percebeu alguma dor silenciosa que você carrega ou carregava sem perceber.